Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que tudo tenha sido bom pro feriado para vocês. E hoje a gente inicia a nossa parte de futsal, como eu disse a vocês. A aula passada a gente viu o voleibol, até a aula passada, e fizemos a nossa avaliação. E a partir de hoje, então, a gente inicia o futsal para finalizar os dois conteúdos que a gente tem neste ano. Então, segunda parte agora, o quarto bimestre, será feito o futsal, tá bom? Então hoje nós vamos ter uma aula sobre esse conteúdo e aí vamos começar por um breve histórico. Claro que o futsal tem um histórico um pouco controverso, primeiro porque a gente não fala exatamente futsal, né? Antigamente a gente falava futebol de salão, com o histórico dele. Vamos entender que o idealizador, a gente não sabe muito bem onde surgiu. Há uma linha que diz que foi no Uruguai, outra linha que diz que foi em outros estados, outros países aqui, mas com certeza não foi no Brasil. De toda sorte, o idealizador histórico é Juan Carlos Seriani, e ele pensou muito na questão do interesse dos jovens por outros esportes, e aproveitou regras que esses atletas já conheciam de outros esportes para poder fazer sobre o futebol de salão, especificamente. Lembrem-se o seguinte, no princípio era chamado futebol de salão, perfeito? Hoje tem o nome de futsal, mas antigamente era conhecido como futebol de salão. Dizem inclusive que o futsal hoje é uma junção do futebol chamado futebol de 5, que a FIFA fazia, com o futebol de salão. Bom, esse idealizador, o Juan Carlos Seriani, pegou algumas regras então do basquete, do polo aquático e também algumas do handebol e juntou isso e fez um esporte que seria hoje o que a gente chama de futebol de salão, que recebe pela FIFA o nome futsal, perfeito? Bom, no Brasil especificamente, o primeiro órgão a aparecer em relação a isso foi em 1954, perfeito? Então, há muitos anos atrás, o primeiro órgão que comandou, que regulamentou o futebol de salão aqui no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, em 1954. Bom, ainda sobre a questão do histórico, já em 55, 54 foi fundada e a Federação Paulista surge em 1955, um ano depois da atividade anterior. Perfeito? Sendo que em 58 foi criado um conselho técnico, ou seja, aquilo que regulamentou e que deu estrutura ao chamado futebol de salão no Brasil, inclusive foi quando foi realizado o primeiro campeonato nacional, né, do futebol de salão. Já em 69 foi criada a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão. E a partir daí, então, em 71 foi fundada a FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão, e que depois viria a ser substituída, ou seja, em tese não é bem substituída, mas houve uma mudança de organização e a partir disso a FIFUSA encerra e entra a FIFA. Perfeito? Bom, continuando então, em 1972 foi organizado o primeiro Mundial, né, em São Paulo, e aí a partir disso, em 90, a FIFA passa a comandar o futebol de salão, que não é mais aí, a partir daí, não é mais chamado de futebol de salão. Hoje é considerado futsal. Perfeito? Por isso o nome hoje do esporte é futsal. Ainda existem algumas pessoas que praticam futebol de salão nos moldes antigos. Acho que a FIFUSA, inclusive, voltou a funcionar. Mas, em termos mundiais, hoje em dia, o conhecido mesmo é o futsal pela FIFA. Perfeito? O atual campeão mundial é o Portugal, ganhou inclusive nos últimos dias aí da Argentina, fez a final com a Argentina e ganhou. No entanto, o maior campeão em títulos ainda é o Brasil. Tem 5 títulos, perfeito? O futsal, como ele tem muitas regras, óbvio, são muitas regras. No entanto, a gente tem que lembrar que nós não vamos comentar todas aqui, não dá tempo. A gente vai falar sobre as regras principais e alguns pontos que houve mudanças, que tem havido mudanças para se adaptar ao mundo, né? Primeiro, a regra básica, que é a quadra, né? É um retângulo, ou seja, é uma quadra básica com 25
entre 25 e 42 metros de comprimento e entre 16 e 25 metros de largura, claro, dependendo de como. Se você tem 25 metros, 16 metros de largura. Se você tem 42 metros, 25 metros de largura, porque senão ficaria um quadrado, não um retângulo. Nos Jogos Nacionais existem categorias adultas e sub-20, perfeito? E a quadra tem no mínimo 38 metros, no mínimo, isso para jogos nacionais. As internacionais, o mínimo são de 20 metros de largura e 25 metros de comprimento e 25 metros de largura. E deve ter no mínimo 38 metros de comprimento e máximo de 42 metros, perfeito? A bola, esse é um ponto importante. Inclusive a bola até é interessante, porque no princípio do futebol de salão, aquela época do futebol de salão, as primeiras bolas quicavam muito. As primeiras feitas quicavam muito, saíam muito da quadra. Eles colocaram ela mais pesada e quicando menos. Por isso teve uma época que o futebol de salão era conhecido como o futebol da bola pesada, né? A bola hoje, como ela deve ser hoje, pelas regras atuais, ela é esférica, de couro macio e obrigatoriamente tem que ter o carimbo de aprovação das entidades que regulamentam. A circunferência tem no mínimo 62 centímetros, entre 62 e 64, como vocês estão vendo aí, e tem para categorias adultas, claro, para sub-20 e sub-17, sub-15. O peso não pode ter menos de 400 gramas, mas também não pode ultrapassar 440 gramas, perfeito? Deixa eu tirar a minha imagem aqui, para ficar melhor para vocês verem tudo. Aí tem a questão da continuação, né? A segunda regra que a gente falou sobre a bola de futsal, e a gente vai dar continuidade à questão de jogadores. Uma terceira regra aí, do número de jogadores. O jogo possui 2 equipes com 5 jogadores cada, sendo que obrigatoriamente um desses 5 é o goleiro. Se uma equipe ficar com menos de 3 jogadores, não tem como continuar a partida, ela é cancelada, perfeito? Uma equipe pode ter no máximo 9 jogadores reservas. As substituições podem ser feitas em qualquer momento do jogo, e não é igual alguns outros esportes, que, como o voleibol, por exemplo, vocês viram anteriormente, que tem número de substituições específicos, que não pode ser ultrapassado. Nesse caso aqui, o atleta entra e sai quantas vezes for necessárias para a continuação do jogo, perfeito? Equipamento dos jogadores. O jogador não pode usar nenhum objeto considerado perigoso, nenhum, o árbitro observa isso no início. Eles devem usar camisas de manga longa ou comprida, um calção curto, caneleiras, é obrigatório, tênis feito de lona, película ou couro macio e meias de cano longo. Na entrada das equipes, os candidatos devem estar com a camisa por dentro dos calções. O uniforme do goleiro deve ser de uma cor diferente dos outros, que é para diferenciar ele. Perfeito? Depois a gente vai falar sobre as funções de cada jogador. Ou seja, tem o goleiro linha, tem o pivô, mas a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, numa próxima oportunidade. O árbitro, e aí questões básicas. Existe o árbitro principal e o árbitro auxiliar. O jogo terá sempre que ter os dois para acontecer. Claro, há jogos em nível nacional e internacional. É obrigatório que tenha os dois para dar continuidade. Além disso, existe um cronometrista e anotador. Eles trabalham na mesa que fica fora da quadra e que é acompanhado por eles para organizar o jogo. O anotador trabalha examinando fichas de identificação dos jogadores de comissão e registra faltas, né, porque esse número de faltas também tem relação com o jogo, perfeito? É importante. O cronometrista é aquele que acompanha e controla o tempo de jogo, como já colocado. E aí falar em tempo de jogo, que o cronometrista vai acompanhar, a partida oficial tem 40 minutos. Normalmente são 2 tempos de 20 minutos, entre eles dois 10 minutos de descanso, perfeito? Um ponto importante é que o jogo é marcado com um cronômetro, isso deixa a partida mais dinâmica, ou seja, há a necessidade de ter o cronometrista
porque ele é que determina quando para ou quando não para o cronômetro, ou alguma coisa nesse sentido, perfeito? No caso aí, pelo menos no quesito dos cartões, a gente tem que tomar cuidado, porque se o anotador não conseguir acompanhar isso, pode ter problemas para frente a equipe que tiver mais cartões ou menos cartões, dependendo de como seja. Como no futsal, como no futebol, o futsal também tem dois cartões, o amarelo e o vermelho, perfeito? O cartão amarelo é para advertir, no caso, e o vermelho é para expulsão do jogador. Quando recebe o cartão vermelho, o atleta é expulso e já automaticamente, quando ele é expulso, ele já não joga o próximo jogo. E acontece também, como alguns outros esportes, que aquele que recebe 3 cartões amarelos em partidas diferentes no mesmo campeonato também sofre a punição de não jogar as próximas partidas. Perdão. Bola de saída. O árbitro principal será o responsável por fazer um sorteio para determinar quem vai dar o início à partida. Eles escolhem um lado ou a bola, e aí a equipe vencedora começará na meia quadra, ou seja, no meio da quadra, num ponto específico, que a equipe perdedora terá direito à bola de saída no segundo tempo. Então, primeiro tempo, quem venceu; no segundo tempo, aquele que não saiu no primeiro tempo já inicia a atividade no segundo tempo. Perfeito? E aí, bola em jogo e fora de jogo. Quando é que a bola está em jogo e quando é que ela está fora de jogo? A bola estará fora de jogo quando atravessar completamente as linhas laterais, ou a linha de meta, chamada linha de fundo, né? Quer seja no solo ou no alto. Então não é só aquela que toca no chão, não. Se ela atravessar completamente a linha ou a projeção dessa linha, ela será interrompida a partida, porque ela está fora de jogo. Perfeito? É um ponto importante. O que acontece quando ela bate em alguma coisa acima ou abaixo, né? Por exemplo, no caso, quando a bola bater no teto, isso também interrompe a partida, porque houve uma interferência de objeto estranho à quadra. Perfeito? A bola estará em jogo em todas as demais ocasiões. Mesmo que toque nos árbitros. O árbitro, nesse caso, não impede a continuidade do jogo, porque ele não é uma coisa externa ao jogo, ele é interno ao jogo. Então, se tocar nele, tocou, e aí continua. Também outra coisa que faz parte do jogo é a trave, os travessões, né? A trave e os travessões. Isso também, se ela permanecer nesse quadro, óbvio. Se ela ultrapassar as linhas laterais ou a linha de fundo, nós já vimos que ela está fora de jogo. Perfeito? Contagem de gols. Quando é que vai acontecer um gol? Quando a bola ultrapassar completamente a base da linha entre os 2 postes do gol. Perfeito? E também, claro, o travessão, porque o que une os 2 postes é o travessão. Se ela ultrapassar completamente, ela é considerada um gol. Perfeito? Se não ultrapassar completamente, não é gol. A equipe vencedora será a que tiver maior número de gols. Portanto, quem fizer a bola ultrapassar mais vezes, entre no meio das metas da equipe adversária. Perfeito? Impedimento. No futsal não existe impedimento. Isso é uma regra diferente do futebol. Faltas e incorreções. Primeiro, para que uma atitude seja considerada falta, deve considerar os aspectos principais são: ter sido cometido por um jogador em quadra ou reserva. Então, esses atletas são considerados faltosos. Para eles estarem considerados faltosos, eles têm que estar inscritos no jogo, perfeito? Dentro da súmula. Precisa ter sido realizada na superfície de jogo enquanto a bola estiver em jogo. Fora de jogo, aí é outra história. São penalidades diferentes. As faltas são penalizadas com 2 tipos de tiro, que a gente chama de tiro livre direto e tiro livre indireto. Quais são as sanções disciplinares? Primeiro, os cartões amarelos são apresentados aos jogadores caso ocorram algumas das seguintes infrações. Lembram? Sanções disciplinares.
o jogador entre na quadra antes de 2 minutos de expulsão temporária, quebrar constantemente as regras do jogo, o árbitro principal ou o auxiliar podem dar o amarelo, discordar por meio de gestos ou palavras de decisões do árbitro de forma assintosa, óbvio, né? Ele pode ter uma discordância, mas ele não pode ser assintoso nisso. Ter conduta antidesportiva em qualquer dos níveis, ou seja, contra o atleta contrário, contra o atleta da sua própria equipe, contra árbitros, até mesmo contra a torcida. Se ele tiver uma conduta antidesportiva, ele pode sofrer uma sanção disciplinar. Se dirigir aos árbitros, anotadores, cronometristas para discutir sobre alguma das decisões, isso de forma assintosa. Normalmente os árbitros não são tão rígidos assim, eles têm uma certa tranquilidade em relação a isso, de aceitar que o atleta às vezes pergunte por quê, mas não pode ser assintoso, ou seja, não pode ser de forma que vá colocar a decisão do árbitro fora dos limites, perfeito? Impedir ou dificultar o reinício da partida, simular o jogo com tentativa de enganar os árbitros, abandonar a partida sem autorização do árbitro e, além disso, quando um jogador que não seja o goleiro defender a bola com a mão. A mão, somente o goleiro pode, isso dentro da área dele. Se tocar fora, também não pode. Cartões vermelhos, esses são aqueles que o atleta é expulso, lembre-se, né? Apresentar a conduta violenta, fizer jogo brusco grave, como por exemplo atacar um defensor que pegue o atacante e seja de forma muito ríspida, que possa ter a intenção de machucar. Às vezes nem machucar é o suficiente, às vezes nem machucar é o necessário. Às vezes, se ele teve a intenção e foi muito brusco, isso pode ocorrer dele ser expulso, né? Claro que se ele fizer gestos obscenos, grosseiros, ofensivos, isso quando acontece de 2 punições de amarelo na mesma partida, ele também sofre uma punição do vermelho. Então 2 amarelos seguidos podem ocasionar uma expulsão dele. Impedir, por exemplo, que a marcação de um gol, se ele impedir com a mão, claro. Se ele fizer um impedimento da bola que está indo em trajetória ao gol, isso também pode causar que ele seja expulso. Cuspir, dar entrada que possa comprometer a integridade do jogador, impedir de forma ilegal a tentativa de concluir o gol, e se um jogador reserva invadir o campo, normalmente ele também é expulso, perfeito? Os tiros livres, aqueles que eu falei para vocês que eram 2 tipos de tiros. Os tiros livres podem ser diretos ou indiretos. Os tiros livres são chutes desferidos quando acontece a reposição da bola no jogo, devido à paralisação da partida, perfeito? Os tiros livres diretos são tiros livres chutados diretamente ao gol, ou possivelmente podem ser chutados diretamente ao gol, e é concedida quando a equipe do jogador adversário apresentar as seguintes atitudes: der pontapé, derrubar o jogador de outro time, bater, cuspir, segurar o adversário, empurrar o adversário, oferecer perigo a outro jogador de maneira imprudente, praticar uma jogada que atinja de forma perigosa qualquer jogador, e aí, no caso aí, tem alguns jogadores que às vezes atingem o próprio jogador do seu time, né? Então tem que tomar cuidado. A falta é anotada para a equipe caso ela ocorra em área penal de quem cometeu a equipe adversária executar na cobrança de penalidade máxima, ou seja, dentro da área do adversário, dentro da área da sua área. Se você cometer uma penalidade e for dentro da área, essa penalidade é considerada a penalidade máxima e, portanto, a equipe tem direito a um tiro livre direto em forma de penalidade máxima, ou seja, o pênalti que a gente chama, né? O tiro livre indireto será cobrado quando apresentar os seguintes atitudes: ficar com a bola por mais de 4 segundos na área penal, se o goleiro tocar ou controlar a bola que venha de um tiro lateral de um canto cobrado por um companheiro, tentar retirar a bola das mãos do goleiro, prender a bola, tentar enganar o adversário, tentar retardar o tempo de partida, impedir que o goleiro lance as bolas com as mãos, e algumas outras questões que os árbitros normalmente vão punir dessa forma com tiro livre indireto. A penalidade máxima, aquele que é marcado um tiro livre direto
dentro da área penal, deve ser cobrado na marca específica para isso, que é a chamada marca do pênalti, perfeito? O executor do lance e o goleiro adversário devem ficar à frente da linha. Todos os outros ficam atrás da linha da bola. Todos os outros. Os únicos que podem ficar à frente da linha da bola é o goleiro, óbvio, e o jogador que vai executar, se ele quiser. Normalmente ele fica atrás, mas se ele quiser, ele pode ficar à frente também. Aí cabe a ele como é que ele vai bater esse pênalti, né? E aí tem um ponto importante. Nenhum atleta pode encostar na bola, a não ser o jogador que vai tocar a bola, que vai bater o pênalti. Até ele encostar na bola, ninguém mais pode tocar na bola, perfeito? E a cobrança só pode ser feita para frente e tem um máximo de 4 segundos para que isso ocorra. Então ele não pode ficar enrolando. O árbitro autorizou, ele deve bater a penalidade máxima. Tiro lateral, quando a bola ultrapassa totalmente a linha lateral, que nós já falamos que isso deixaria a bola fora de jogo, né? Ou seja, a partida é encerrada. O jogador que vai fazer a reposição dessa bola para o jogo, ou seja, que está cobrando o arremesso lateral, deve estar de frente para a quadra. Um dos pés dele, obrigatoriamente no solo, então ele não pode estar saltando, e qualquer pé dele deve estar em contato com uma parte da linha, perfeito? Com a linha de lateral de jogo. Os atletas que não estão, ou seja, do time adversário que vai cobrar, tem que ter pelo menos 3 metros da bola. Ele não pode ficar em cima do jogador que vai cobrar. Tranquilo? É obrigatório que ele fique um pouco distante. Caso o arremesso lateral seja cobrado de forma incorreta, o árbitro reverte a cobrança, indicando que a equipe contrária, que estava sendo agora, a equipe contrária que estava batendo, agora, a partir de agora, é dona da bola e vai continuar com esse arremesso. Arremesso de meta, que é aquele normalmente feito pelo goleiro, né? Primeiro, quando a bola ultrapassa completamente o fundo, a linha de fundo, ela é excluída, então, obrigatoriamente, desde que não seja no meio do gol, né? Se for no meio do gol, é gol. Aí não é a bola que ultrapassa e sai de jogo, não. Mas toda vez que isso ocorrer, a equipe do goleiro é responsável por executar o arremesso de meta, usando as mãos ou qualquer parte do corpo da área penal. Perfeito? Tiro de canto. Ocorre quando a bola sai totalmente pela linha de fundo e o último atleta que tocar seja do time que está defendendo. Deve ser executado com o pé fixado no solo, em cima da linha ou fora da quadra, não dentro da quadra, do mesmo jeito do outro. E também há uma necessidade de ficar 3 metros de distância, o atleta do time contrário. Tranquilo? Lembrando que o gol não será validado se houver qualquer mudança dessas regras. Mesmo que a bola entre, se houve uma infração, o gol não é validado. E o tempo de execução desse arremesso é de 4 segundos. Bom, o futsal vem mudando muito, bastante para se adaptar, claro, principalmente a questão da televisão, porque todos os esportes têm tentado se ajustar aos tempos de televisão, para facilitar a transmissão, óbvio, para que todos possam assistir, para popularizar o esporte também. O futsal não foge disso. Então ele tem mudanças de regras, e as 15 alterações de regras principais que houve nos últimos tempos são, primeiro, disputa de pênalti, agora serão 5 cobranças. Antes eram só 3, agora são 5. O sinal do cronometrista agora termina a partida. Antes, o árbitro precisava apitar para terminar a partida. O cronometrista apitava e aí o árbitro encerrava quando ele achava que via. Agora não. O próprio cronometrista que faz esse encerramento. O tiro livre direto para a sexta falta acumulada será dado mesmo se o tempo estiver terminando. Antigamente não era assim, e a partir de
dessa última regra, dessas últimas mudanças agora, essa regra foi alterada. Na saída de bola, uma outra regra, a quarta que foi modificada, o cobrador não precisa mais estar na metade da quadra. Hoje ele pode ultrapassar, perfeito? Então ele pode colocar a bola para trás. E a bola está em jogo quando chutada de qualquer maneira. O gol só pode ser marcado, no pontapé inicial, mas se ele atacar contra a própria meta, não vale. Ele pode fazer um gol para sua própria equipe, mas ele não pode fazer um gol contra, chutando direto a bola na saída, perfeito? No desempate, por pênalti, o time com mais jogadores pode reduzir o número de jogadores para ficar na mesma quantidade do seu adversário. Mão na bola. Antigamente, só quando havia toque físico, então alguns atletas faziam menção de tocar na bola e não tocavam, e isso não era considerado uma mão na bola. Mas agora tá certo? Mesmo que ele não toque a bola, mas se ele fizer menção de tocar na bola diretamente, mesmo que ele tire a mão, isso é considerado uma infração. O cartão vermelho para o jogador, que em qualquer lugar da quadra negar a oportunidade óbvia de marcar gols, ou seja, se ele impedir de alguma forma que não seja legal do atleta marcar o gol, e também um jogador que negar a oportunidade de marcar gol adversário na sua própria área. Isso ele pode escapar de um cartão amarelo, desde que ele tenha comprovado uma tentativa de jogar a bola e não o atleta. Então ele tentou, na verdade, ele estava tentando jogar corretamente, mas por algum acidente não ocorreu, então ele provavelmente não vai sofrer uma sessão por parte do árbitro, perfeito? O tiro livre indireto por falta cometida fora da quadra, lembrem que a gente falou que ambos os jogadores estão em quadra, estão listados para que isso ocorra. Agora, existe um tiro livre indireto por falta cometida fora da quadra. Mesmo que os dois jogadores estejam fora da quadra, se o atleta foi atingido, se ele fez alguma daquelas atitudes, o árbitro pode então indicar que vai haver um tiro livre indireto por parte da equipe que sofreu a lesão, a sessão. O pênalti. O goleiro deve ter pelo menos uma parte do pé tocando ou alinhado à linha de gol. Entenda o seguinte: o goleiro obrigatoriamente tem que estar tocando ou mesmo alinhado. Ele pode até estar fora do gol, mas ele tem que estar alinhado com a linha de gol. Perfeito? Se ele vai ficar fora do gol, aí é problema dele. Aí é com ele. O pênalti, na 11ª alteração, né? O pênalti, cartão amarelo ao adversário que obstrui o cobrador, mesmo que esse adversário respeite a distância mínima de 5 metros. Veja o seguinte: se o atleta que vai cobrar a distância, ao pênalti, ele estiver a mais de 5 metros, o outro atleta não pode se colocar entre ele e a bola para impedir que ele corra até a bola. Isso também é considerado um cartão amarelo. Perfeito? Regra de 4 segundos, claro, para o começo do jogo. Isso, a contagem começa quando o cobrador estiver pronto. Ele então indica ao árbitro que ele está pronto, e o árbitro finaliza, e ele tem 4 segundos para dar continuidade ao jogo. A saída de bola. Os jogadores agora podem receber a bola do goleiro dentro de sua área. Antigamente não podia, hoje já pode. Perfeito? A saída de bola também, outra questão com a saída de bola. Se o goleiro lançar a bola direto para a quadra do adversário, será marcado um tiro livre indireto e será cobrado do local onde a bola passou a linha. Lembrando o seguinte: essa alteração só estará em vigor nas categorias de base. No futsal adulto, não. Só nas de base. Perfeito? E mesmo assim tem uma questão: as federações podem não querer aceitar essa regra. Perfeito? Elas podem não aceitar. É uma regra que eles indicam, mas que não é uma regra ainda decidida, definitiva. E a última, então, a última alteração é que durante a partida, no máximo 5 substitutos podem se aquecer ao mesmo tempo no banco de reserva. Então você lembra, pode ter até 9 substitutos.
mas só 5 podem aquecer ao mesmo tempo. Perfeito? Os outros então permanecem sentados sem aquecer. Então esses 5 podem aquecer especificamente, somente 5 substitutos. Bom, para a gente começar então esse período agora do futsal, a gente cessou essa parte do período aí do futsal, que encerra, tá certo? Deixa eu ver se eu volto aqui. Opa, ficou um pouco baixo aqui. Legal, aqui. Então a gente tem essa aula de futsal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as próximas aulas eu vou falar a respeito de fundamentos e também alguma coisa em termos de estratégias de futsal que a gente pode ter. Perfeito? Quero lembrar que vocês devem fazer o questionário, que vai estar também online, para garantir presença e pontuação para vocês. Até a próxima aula. Tudo de bom. Felicidades. Nos vemos em alguma oportunidade. Até logo.